Olá, bem-vindos a mais uma edição do Conexão Criativa, esse formato, de um produto de comunicação aqui brasiliense para conectar projetos, negócios e sonhos. E nesta edição, que nós temos o apoio da Escartazine Arte e Comunicação. Enquanto eu não estou atendendo os clientes, parceiros e projetos, estou aqui promovendo conexões. A gente tem o apoio também do Clube dos Bombeiros, onde o Jair Dias, que é o atual presidente, está aqui comigo para entrevistar as atrações de hoje. Seja bem-vindo, Jair, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Prazer estar aqui com vocês e conhecer essa galera nova aí, com os ideais aí grandes, né? Show! Nessa edição a gente vai falar sobre infância e juventude, com dois líderes aqui da capital de regiões diferentes. Não é isso, gente? Vou começar aqui apresentando Geraldo Júnior, de Vicente Pires, Juline Santos, do Itapuã. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aí, Geraldo, fala aí um alô para o pessoal. Gostaria de agradecer ao Conexão Criativa, ao Clube de Bombeiros, à Escartazine, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco pro pessoal. Show de bola. Pois é, como eu falei, a gente vai falar sobre infância e juventude, Um tema que nesse ano de 2023 está totalmente associado a vocês, já que o nome de vocês está à disposição para representar, os pequenos da região de cada um. Então vamos começar, o Jair vai me ajudar com as perguntas, porque ele não é só presidente do clube, mas é bombeiro, obviamente, está aí envolvido em vários casos que salvaram, que cuida das crianças. Então esse tema é muito relevante para nós, que estamos aqui no DF, Jair, sempre trabalhando pelo melhor da população. Sim, com certeza, Janaína. Muito interessante, No bombeiro a gente tive muita oportunidade de ir nas escolas, A gente fazer alguns trabalhos de prevenção de acidentes, enfim, vários outros trabalhos nas escolas, e a gente vê como é uma comunidade que precisa de atenção, de um olhar especial para eles. Total. E assim, antes de vocês começarem, falando da história desse tema, eu gostaria de deixar um recado como comunicadora, como cidadã, que eu acredito que todo mundo que coloque o seu nome à disposição para representar, para defender, para melhorar algo na nossa sociedade, independente da causa, da bandeira, merece o nosso respeito, merece ser ouvido, porque não é uma tarefa fácil. Ela requer propósito, ela requer liderança e ela requer principalmente muito amor no coração. Então vamos começar pelas damas. Fala aí, Juline Santos, candidata do Itapuã, ao Conselho Tutelar. Diga aí. Então, na realidade, assim, eu sempre fui envolvida, ao social. Quando eu era mais nova, eu participava da igreja, eu participava ativamente, então eu era uma das líderes, líderes de células. Então a gente saía andando pelas ruas, indo buscar jovens, para falar da palavra de Cristo, trazer um pouquinho, de acalento pro coração. Da minha igreja também a gente fazia sopão, para entregar nas ruas. E aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tinha uma amiga chamada Meg. E ela já tinha seus 17, 18. E a gente se uniu, com os nossos amigos. E a gente começou a ir, em creches, a ir em asilos, para proporcionar um dia, de alegria. Então a gente fazia peças lá, íamos fantasiados. E a gente conseguia as comidas, com um bar bem, bem tradicional de Brasília. Eles doavam quibe e esfirra pra gente. E aí a gente fazia uns cachorro-quente. Não, peraí, licença. Pode falar o nome desse bar, porque empresa que faz pelo social merece a publicidade, sim. Pode falar o nome do bar. Então, aí a gente ganhava, quibes e esfirras do Líbanos. Isso lá em 2006. Líbanos, que bacana. Líbanos, eles davam os quibes. Tradicional e Brasil. É porque assim, na realidade, até como a gente conseguia a Kombi, com o órgão público daqui de Brasília. E aí a gente levava, a gente conseguia arrecadar brinquedos, com os nossos familiares, a gente juntava e ia. E aí, depois disso, assim, fui do DCE, do Uniceub, que sou muito feliz em ter estudado lá. Lá a gente ajudava uma instituição lá no Varjão.
E assim, então desde muito nova eu sempre fui muito envolvida com o social. E em 2020 aconteceram algumas coisas na minha vida, né, pessoal. E aí, quando eu passei assim pelo Itapuã, porque eu morava ali, né? Então, eu tava passando assim, e aí eu olhei e falei, caramba, se isso tudo tá acontecendo comigo, né? Porque, querendo ou não, eu tive a oportunidade de estudar, né? De terminar uma faculdade. Mesmo eu tendo sido mãe nova, aos 22 anos, eu consegui terminar meus estudos, né? Quando eu engravidei, eu já tinha terminado. Qual é o curso que você fez? Eu sou formada em Direito. Direito, que bacana. Isso. E sou pós-graduada em Direito Público, né? Na metade da minha pós-graduação eu descobri que estava grávida da minha primeira filha, mas deu tempo de terminar. E depois, né, dos meus 3 filhos, eu comecei um mestrado que eu tô terminando agora, nesse ano. Agora, no final do ano, eu tô terminando, em Sociologia. Então, assim, é a área que eu gosto, né? Eu sempre busquei entender, né, os acontecimentos da sociedade. E aí, quando aconteceu algo comigo, ali, eu fiquei pensando, nossa, se isso tá acontecendo comigo, que, né, sou estudada, sou branca, né, sou privilegiada, imagina com essas mulheres aqui ao meu redor, que moram a 2 metros de mim. Né? A maioria ali não consegue concluir, né, escola, nem chega nem à graduação, né, na faculdade. Então, isso foi algo que me tocou. E desde então, eu comecei a fazer vídeos voltado primeiro para as mulheres ali da região. Por quê? Porque nós mulheres, nós fazemos a humanidade, né? Porque nós temos o dom de gerar vidas. Então, se uma mulher não tem apoio, aquela criança que está ali com ela também não vai ter apoio. Né? Então, assim, eu acredito bastante no planejamento familiar, né, para erradicação, né, da pobreza, né, melhorar também a economia local e também ajuda muito as crianças, porque com o planejamento familiar, as mulheres, elas estão mais preparadas, não só as mulheres, mas os homens também estão mais preparados ali para aquela criança que vai chegar, porque uma criança não planejada, ela apanha mais do que uma criança que foi planejada. Então, foi daí que começou, né, todo esse meu percurso, na realidade, para chegar aqui ao Conselho Tutelar. E eu amo, né, crianças, adolescentes. Eu tenho 3 filhos e eles são a luz da minha vida, eles são a minha alma. Qual a idade dos seus filhos? A minha mais velha tem 9 e os meus mais novos têm 6, porque eu tenho um casal de gêmeos. Legal. Interessante, assim, você fez um percurso pela liderança, né? E você tem uma história, né? Então você acredita que essa sua história, ela pode motivar, espelhar essas crianças que você vai ter contato? E como é que você pensa nisso? Olha, eu espero que sim. Eu espero, assim, deixar, mesmo que eu não consiga, né, ganhar agora essas eleições, eu estou, assim, confiante que eu vou ganhar, mas caso eu não consiga, que eu possa deixar um pouquinho, sabe, da minha história e do que eu venho fazendo, assim, né, durante a minha vida, toda a minha vida, para as pessoas ali, para elas acreditarem, né, que quando você realmente tem propósito, tem sonho, você vai atrás, você consegue. É só você ter um pouquinho de fé e positividade. E muita ação, né, também. E ação, tem que... É isso, mas quando você tem fé, a fé move montanhas, né? Tem uma passagem bíblica que fala que fé move montanhas. Então, eu acredito que quando a gente tem bastante fé, os propósitos de outras pessoas acabam realmente se conectando com os nossos. Sim, total, é isso mesmo. Falar em propósito, estamos aqui também com o Geraldo Júnior, que é da região de Vicente Pires, região onde atualmente eu faço morada, né? Já morei em várias outras regiões do DF, então isso inclui também a minha preocupação como um todo, ao propósito da gente estar aqui gerando conteúdo em prol, né, desse tema tão importante. Fala aí, Geraldo, o que te levou a colocar sua numa disposição? O que você pretende fazer pelas crianças, adolescentes, né, da região que está ali também muito próximo de 26 de setembro, você conhece muita gente ali. Conta pra gente. Então, a minha história, na verdade, ela começa já na política partidária. Eu, desde pequeno, sou apaixonado por política, sempre fiz política, respirei política. E nesse percurso, no ano passado,
eu estava em uma audiência com a senadora Damares Alves e ela me chamou a atenção para um detalhe muito importante, que até então eu não tinha percebido. Que é o quê? A criança, ela não faz lobby. Então ela não tem voz nos lugares, não tem voz no parlamento. É quem devia ser a nossa prioridade. As primeiras pautas a serem votadas deveriam ser as pautas da criança e não é. Por quê? Porque chega o cara do agro e pede para passar a pauta dele na frente. Chega o lobista do Proarmas e pede para passar a pauta dele na frente. Então, as nossas crianças, elas vão caindo no esquecimento dentro do parlamento, que é quem devia representar, de fato, a sociedade em todos os seus segmentos, principalmente com relação àqueles que são mais vulneráveis, que são as crianças. Então, a partir desse momento, eu senti a necessidade de dar voz para a criança, de chegar, falar, ó, a gente precisa fazer isso. Cuidar delas, da saúde mental, como até fui convidado pela escola Crescer para uma palestra, né, sobre saúde mental e me foi chamada a atenção para um detalhe muito importante também. Eu gosto de passear nesses lugares assim, porque eu sempre vou ouvindo coisa que vai contribuindo muito para essa luta. Que é o quê? O afastamento da criança dos seus pais. Então, quando até o Conselho Tutelar intervém em caso de abuso por questão de bater na criança, etc., ele está até evitando que esse afastamento dos pais cause um dano maior depois, porque se a criança é tratada dessa forma dentro de casa, a tendência é que ela não queira mais ficar dentro de casa. E o que você acha na rua hoje em dia? Droga, é só coisa ruim. Então eu tô colocando meu nome à disposição para lutar por isso. Baseado em todas essas condições, né, no meio da política que te motivaram a ver essa dor. Sim. E assim, é bem interessante também, né, ao meu ver, você tão jovem, né, tem apenas 23 anos, com o nome à disposição, e ousado também, porque, querendo ou não, né, quando vem de uma pressão maior sobre as suas atitudes sociais perante as crianças, jovens, enfim, é diferente. Você é meio que um chamado mesmo, e todo esse raciocínio lógico perante a política, que precisa ter também. A gente, quando fala que quer defender algo ou alguém e pontua isso só em palavras, realmente não vai pra frente. Porque a gente realmente precisa ter um plano com quem, através da onde, os números, e ter toda essa estratégia política, porque senão realmente a gente não consegue nem cumprir o nosso propósito, né? Então, assim, deixo a minha avaliação, né, sobre a idade, sobre tudo. A Juline, a questão da história dela é incrível. Mãe de 3 e cuida de vocês. Região Norte, ó, ligada aí nesse nome à disposição. E Jair, diante da sua trajetória, né, dessa questão de proteger as crianças, enfim, o que você mais pontua para eles, assim, questiona, né, o que eles pensam em fazer perante as vulnerabilidades que você já presenciou? O que eu acho interessante, né? O Geraldo falou uma coisa muito importante, né? Que o líder tem vários papéis, mas um papel muito importante é dar voz a quem não tem voz, fazer a voz chegar onde precisa, né? Esse lado da questão da prevenção, dos cuidados é muito interessante. Com certeza um bom trabalho no Conselho Tutelar pode diminuir até a ocorrência do bombeiro, se a gente fizer esse link. Né? Realmente um trabalho porque a conjunto. gente tem um grande índice, por exemplo, de causas externas, né? De traumas, acidentes, algumas mazelas até que o Geraldo comentou. Então, acho muito importante. Mas o que eu tenho notado? Não sei se vocês dois, quando vão fazer o trabalho por aí, pedir votos e tal, que as pessoas não sabem muito bem o que é o Conselho Tutelar. Qual é o papel do Conselho Tutelar? O que vocês podem fazer? Qual a função? O que vocês sabem? Podem esclarecer para as pessoas que estão escutando. O que é o Conselho Tutelar? O que vocês vão fazer? E juntando a isso, qual o sonho de vocês junto a essas funções, a esses propósitos aí? Então, na realidade, o Conselho Tutelar, ele serve realmente para garantir, né, os direitos da criança e do adolescente. Então, ele está ali para resguardar, né, esses direitos, para fazer encaminhamentos, caso a criança ou adolescente, né, precisem de tratamento, né, então ter aquele contato ali com a Secretaria de Saúde, com os hospitais, direito à educação,
e direito à cultura, lazer. Então, assim, uma forma de intermediar mesmo os acessos das crianças a essas políticas, né? Políticas públicas e os direitos fundamentais delas. Então, é para isso que serve, né? O Conselho Tutelar. Sim, a gente, inclusive, nesse período de campanha, a gente é visto como inimigo, né? Porque, o cara que vai chegar aqui vai tomar minha criança. Não vamos. Não é esse o objetivo. O objetivo é realmente resguardar os direitos da criança e do adolescente, esclarecê-los, porque tem muita gente que não tem conhecimento, tem o direito, mas não sabe exercer porque não tem o conhecimento. E promover até parcerias, como você tinha dito antes, do bombeiro, que faz visita na escola e previne acidentes através de palestras. Intermediar, né? Isso, intermediar esse tipo de parceria é importantíssimo. Estimular. Então, estimular. Então, o meu objetivo é esse. Cuidar dessa forma, tanto com relação à prevenção, quanto com relação ao esclarecimento, para que todo mundo saiba exercer seu direito, porque tem conhecimento sobre isso. E é isso. Um detalhe. Falando, né, das eleições do Conselho Tutelar, a maior parte da população não sabe, né, que é votação, não sabe nem que tem que votar num Conselho Tutelar. E assim, a maior dificuldade que eu também venho encontrando, né, nas ruas, porque eu tenho feito bastante o trabalho corpo a corpo, né, batendo realmente na porta da casa das pessoas, me apresentando, e é um voto facultativo, não é um voto obrigatório. Então, se já nas próprias eleições normais, né, para deputado, presidente, já tem muita gente que não vai votar porque não é feliz com os candidatos que tá ali. Imagina para conselheiro, que você não é nem obrigado. Então, assim, é muito difícil, porque é um voto de coração. E é muito difícil conquistá-los, porque é muito difícil alguém querer sair de casa num domingo, porque normalmente, pelo menos lá no Itapuã, as pessoas trabalham de segunda a sábado. Então, o único dia que elas têm para descanso realmente é o domingo. Então, assim, quase ninguém vai querer ir sair de casa para ir votar, porque não é obrigatório. E eu acho que é algo que tem que ser mudado para as próximas eleições, até porque a gente está falando de garantias, né, de direito, de proteção, né, de crianças. Então, se não é obrigatório, como que vai realmente acontecer isso tudo? Né? Esse tipo de atitude, assim, também ocasiona situações do deixar a pauta para depois. E a parte da população que menos tem voz e vai só deixando para depois as pautas. Não deixa para depois, né? Eu acho interessante esse negócio de vocês estarem indo para a rua. Antes a gente quase não via falar, né, de eleições, Conselho Tutelar e tal. E agora vocês estão indo para a rua, estão conversando, já pode escutar as pessoas e as pessoas terem esse contato. Porque para quando vocês estiverem lá dentro, ter esse link direto, né? Você comentou também esse link com a Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, sei lá, Secretaria de Educação, isso é muito importante. Eu lembrei aqui de um caso também. Centro de atendimento psicológicos também, com as CAPs, né? Eu ia pegar esse exemplo agora. Muito interessante. As CAPs, realmente, assim, o Conselho Tutelar trabalha muito, muito junto com as CAPs, né? É um trabalho conjunto, normalmente. Eu peguei um caso, não no Corpo de Bombeiros, eu sou enfermeiro também, né? Estava no hospital ali no HMIB. E aí a gente cuidando de um garoto lá, ele fez 2 cirurgias e a cirurgia dele não cicatrizava. E eu via que o comportamento dele não era tão legal, né? E eu comecei a jogar videogame com ele. Vamos jogar videogame? Você não sabe jogar e tal. Eu comecei a brincar e ele começou a me dar abertura. E eu fui conversando com ele, né? E eu notei ali que aquela cicatrização dele, ele não alimentava. Quando o pai estava lá, ele não alimentava. Ele só alimentava quando a mãe estava. E aí a gente começou a buscar pistas ali e tudo. Eu falei com um médico, né? Falei, o lance dele aí não está na cirurgia, não está no corte, não está na sutura que foi feita. Ele está com algum problema de saúde mental. E a gente conseguiu fazer essa ligação com o CAPS. Mas nem sempre essa ligação, né, ela é tão facilitada quando a gente está ali dentro desse sistema. Então, se eu tenho um conselho tutelar, se eu tenho parceiros... serve o conselho. O conselho, ele serve exatamente para isso. Para quando a família, para quando a criança, né, quando a família vê que a criança precisa de atendimento psicológico, né, de um auxílio, ela ir ao CAPS, para o CAPS providenciar. Então, isso é tão sério. É um trabalho bem em conjunto, Conselho Tutelar e CAPS. E por que outro profissional, outras pessoas já não poderiam ter adiantado isso? Porque o processo é diferente, é difícil, entendeu? Então, o Conselho Tutelar estando junto ali, isso é muito importante. Eu encontrei essa mãe uns 6 anos depois, lá no Clube dos Bombeiros, inclusive.
Ela veio, me abraçou e começou a chorar. Você é o enfermeiro que atendeu meu filho. Aí eu falei, eu atendi seu filho, quando e tal? Aí ela falou, claro que eu lembro. Aí eu lembrei da história, ele fez assim, a cirurgia e tal. O irmão dele foi servir o exército. Eu fiquei lembrando das histórias, né? Ela falou assim, olha, sabe o que estava incomodando meu filho? Ele tinha sido violentado por um amigo do meu filho, do exército, que ia dormir lá em casa. E aí ele não tinha coragem, tinha vergonha do pai e tal. E aí não se alimentava direito, enfim, todo um contexto, né? E, então, assim, olha só a importância. E a gente foi cuidar só de uma ferida cirúrgica que não cicatrizava. E para você ver como uma coisa, né, precisa realmente da outra para ser solucionada. E às Porque ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Nós sozinhos somos muito impotentes. Quando nós juntamos as nossas forças, a gente tem um poder imenso, né? Até um poder de alcance muito maior do que sozinho. Sozinho, né? Uma vez eu até escutei, sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto grupo, você vai mais longe. Mais longe. Verdade. Exatamente isso. Muito bom mesmo. Eu ia comentar que às vezes isso é negligenciado nem por má vontade, mas pensa, uma equipe médica está cuidando de uma questão física. Para ter esse olhar que você teve, tem que realmente ter uma conexão muito forte com a causa. O pessoal tá lá muito ligado no físico, em tratar o ferimento. Juntar a proposta, e às vezes até já tentaram, sabe, Geraldo? Às vezes o médico faz um encaminhamento, faz aquela coisa, mas falta alguém para conectar. É para conectar. E esse foi o detalhe, que uma pessoa do CAPS que nos atendeu, depois de algumas vezes, abraçou a causa, e o médico também deu toda a liberdade para a gente trabalhar, e as coisas aconteceram. Então, eu acredito que, ligando pessoas que tenham sonhos, propósitos, que se importam com o outro, esteja ele no conselho tutelar, no bombeiro, né, em cada consultório médico, a gente faz muita coisa pela sociedade. Total. E é isso aí, gente. Eu queria parabenizar vocês mais uma vez, né, por estarem colocando o nome de vocês à disposição para representar aí a região de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho além, né? Acompanho vocês tem um tempo, o Jair foi conectado há pouco tempo, mas assim, né, já deixei claro, né, que a gente já tem essa parceria e que a visão, a atuação e a vida de vocês está totalmente ligada a essa reunião aqui e esse produto digital, né, que é o Conexão Criativa, que é só um ponto que traduz muito bem o que você citou nessa mesa, que sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas é em grupo que a gente vai mais longe. E esse encontro, ele só traduz mais uma vez essa visão de mundo. Vamos ir finalizando aqui mais essa edição, né? Mas eu queria que vocês vendessem os seus peixes aí nesse final, né? Tudo bem que o programa vai ficar registrado aí depois que a gente já souber os resultados, mas já fica como conteúdo, né? Para deixar a marca de vocês, porque eleições do Conselho Tutelar de 2023 é só uma, e vocês estão marcando esse período eleitoral aí do Distrito Federal. Pode começar, Geraldinho. Então, queria chamar a atenção para um detalhe, que é o seguinte. Tem muita gente, tem muito candidato que está muito bem intencionado. Quer chegar lá, quer fazer, quer garantir o direito das crianças e do adolescente. Mas esses dias eu acompanhei pela internet uma situação em que o policial, segundo relatos, atropelou uma moça, aí o retrovisor da viatura quebrou, e ele ainda foi humilhar, intimidar e ameaçar essa moça. Essa parte é gravada, que ele tá intimidando, ameaçando. Então, assim, tem muita gente que tá bem intencionado. Mas aí é conselheiro tutelar. Chega lá, o cara é policial, tá ameaçando a menina, a pessoa recua. Então não basta estar bem intencionado, tem que ter coragem para defender a criança ou adolescente. Entendi, show. Então você tá com essa coragem toda. Tô com essa coragem toda. Então vamos lá. E você, Verdade. Janine, como é? Para você aí, vende o seu peixe, o que as pessoas podem ter através da sua figura, né? Pelo trabalho aí no Conselho Tutelar. Então, assim, além de... Eu já falei aqui, né, das minhas experiências. Então, assim, além das minhas experiências e qualificações, eu tenho acessibilidade materna, né? Das famílias da região. Então, eu sei quais são as demandas das crianças e dos adolescentes ali do Itapuã.
Então, eu realmente sei o que eles precisam, o que as famílias que moram ali na zona rural, ali próximo ao Itapuã, precisam. Porque essas famílias, elas usam as escolas, né? As crianças usam as escolas do Itapuã. Então, eu sei o que elas precisam. Precisam de mais ônibus escolar ali naquela região, entendeu? Precisa melhorar as escolas ali, porque muitas crianças ali do Itapuã, os pais pedem para ir pro Paranoá. Então, eles, né, não estudam nem na própria região. Quer dizer, é na própria região, mas é na outra cidade, na cidade vizinha, que é o Paranoá. Então, a maioria das crianças do Itapuã vão pro Paranoá. Então, eu quero fazer esse trabalho conjunto com a Secretaria de Educação, né, com a Secretaria de Saúde, com o CAPS, né, para resolver alguns dilemas ali das crianças, né, que elas enfrentam ali, seja com a falta de transporte escolar, seja com né, poucas Saúde, escolas, saúde, né, porque lá tem até um postinho, mas a maioria das pessoas vão pro postinho do Paranoá. Lá também tem um fórum, mas as pessoas não vão no fórum do Itapuã, as pessoas vão no fórum do Paranoá. Então você vai fazer um trabalho não só para melhorar a estrutura, mas um trabalho cultural, né? Porque o empoderamento ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer região. Exatamente. Projeto, e como eu falei antes, eu também quero trabalhar muito isso do planejamento familiar, né? Quero trabalhar isso juntamente com o posto de saúde do Itapuã, com as escolas, desenvolver realmente, né, o projeto, né, projetos pra gente, né, fazer uma transformação. Fazer essa transformação mesmo ali, na realidade melhorar, né, iniciar, né, trabalhar isso do planejamento familiar, trabalhar a autoestima, né, das crianças e dos adolescentes, porque quando a gente vai ver, muita criança e muito adolescente não tem autoestima. Então, isso acaba levando eles para um mundo, assim, muito diferente e preocupante, né? Um mundo que, às vezes, pode acabar com a vida dele ou dela. Então, assim, tô aqui realmente para, né, tentar melhorar mesmo, né, a região, a estrutura mesmo das crianças e dos adolescentes. E não só a estrutura física, mas é a estrutura psicológica. Porque sem o nosso psicológico, nós não somos nada. É isso aí, muito bom. Nossa, que legal, viu? Escutar vocês aqui num momento que a gente tem tanta ausência de liderança. Acho que desde a época da escola, Janaína, a gente fica naquela mania de ser criado para não ser líder, né? Sim. Porque aquele colega que segurava só aquele cartaz, ou fazia uma parte ali quase nada num trabalho, ele ganhava a mesma nota. E você que ia ali apresentava e ali, às vezes errava, né? Gaguejava. Olha, eu nunca me importei em fazer trabalho para as pessoas que faziam trabalho em grupo comigo. Sempre era eu e uma amiga, né? Que fazíamos os trabalhos. Porque a gente preferia fazer um negócio bem feito do que a outra pessoa lá que era mais preguiçosa fazer e entregar um negócio meia boca. Para você ser líder, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu tô há 10 anos, né? No Clube dos Bombeiros. E até chegar lá foi todo um processo e tudo. E recentemente, mesmo com 10 anos ali de experiência, você é colocado à prova a todo momento, né? Você está aberto a críticas não só construtivas, né? Então vocês são muito corajosos, só de colocar o nome aí já tem bastante meu respeito. E eu vou cobrar de vocês também. Vou fazer um trabalho junto. Eu falo isso para as pessoas lá que podem ir lá no conselho, ir lá, bater na minha portinha, me cobrar, pedir ajuda, que eu vou estar ali. Eu cobrar no bom sentido, né? É isso que eu tô ali. Da gente somar forças, mas o quê? O Geraldo é lá da minha região, da Vicente Pires, então vai ser natural cobrar. Você lá da região dos meus primos, né? Da minha tia. E outra coisa, tem bombeiro espalhado em todos os lugares. E nós estamos aqui trabalhando e representando o bombeiro. E onde vocês fizerem a diferença vai impactar diretamente, né? Não só na vida ali dos bombeiros, mas também no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, tenho uma esperança muito grande em vocês, que a gente ganhe, né? Vamos trabalhar junto aí. Vamos ganhar, 3812. E o número do Geraldo? 40225. Aê, parabéns, gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Jana. Obrigada também, Jair, por essa oportunidade de estar aqui no Conexão Criativa. Eu adorei fazer esse podcast. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade, esse momento de fala, poder falar um pouquinho, né, de mim. Muito obrigada. É isso. Eu também agradeço a oportunidade. É a minha primeira experiência com o podcast. Aí eu tô aqui no Conexão Criativa, que tá abrindo um espaço maravilhoso para eu poder falar com o meu público, com a minha galera, a gente poder buscar... as forças. Poder nos conectar
em prol de uma pauta. E olha só, vocês veio fazer o seu podcast aqui na Alfa Mentoria, que trabalha também com adolescentes já, né? Com pessoas que estão se conectando aí, estudando aqui com a Alfa Mentoria, para passar no concurso público, para ser do Corpo de Bombeiros. Olha que bacana, incrível. que tem Esse tudo a ver com a espaço missão de aqui, vocês. tudo a ver. Um espaço maravilhoso, né? Uma empresa séria também que tem propósito, que é levar as pessoas a mudarem a sua vida, levar para esse ambiente das pessoas entenderem que não é só um salário, mas que tem que ter propósito, que a gente está lá para ajudar os outros, para salvar vidas, né? E é muito bom, olha só que interessante. Adorei, gente. E essa foi mais uma edição do Conexão Criativa. Lembrando, né, que nessa edição a gente teve aí o apoio da Escartazine Arte de Comunicação. Enquanto não estou aí atendendo clientes, parceiros e projetos, estou aqui promovendo conexões. E dessa vez foi bem especial, né? Quem entrevistou junto comigo foi o Jair, um grande líder, comunicador aqui de Brasília. A gente tem uma parceria de anos e eu acredito que esse momento, né, só veio nos fortalecer com os nossos projetos, propósitos, né, para o Distrito Federal como um todo. E isso aí, viu, gente? Espero vocês nas próximas edições e até breve.